Olá, pessoal. Eu sou Denise Boschetti. Esse é o meu canal Olhar Estrelas, onde eu compartilho com vocês os meus conhecimentos de astrologia. Sou astróloga há muitos anos. Esse canal é novo, então eu peço que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal para que para me ajudarem a fazê-lo crescer e poder beneficiar vocês com mais conhecimento sobre astrologia. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar alguns links, um link referente a casas astrológicas, melhores definições assim a meu respeito e é, a divulgação de um curso excelente de dinâmica de interpretação de mapas astrológicos. Você que pretende aprofundar seus conhecimentos em astrologia, ou está estudando, ou enfim, mesmo que seja para você próprio, acesse o link que você tem um curso excelente que já gravado, que vocês poderão aprender da melhor maneira possível a interpretar um mapa astrológico. Então, vamos lá. Eu estou aqui novamente para falar da outra lua nova, agora no signo de Virgem, que ocorre dia 17 de setembro, às 8 horas da manhã, pelo horário de Brasília, a 25 graus do signo de Virgem. Vejam no mapa de vocês onde cai essa lunação, que é a área que vai estar mobilizada ao longo de um mês até a próxima lua nova, que será em Libra. Bom, Virgem é o signo do Brasil, né? Um signo de terra, regido por Mercúrio, e a lua nova ocorre na oitava casa do mapa da independência do Brasil, incidindo aí sobre o Sol e sobre Mercúrio natais. Marte e Urano do mapa dessa lunação também fazem aspectos tensos com o Marte natal do Brasil e também com a tríplice conjunção que a gente já vem falando, né, há alguns meses, que é Júpiter, Saturno e Plutão. E esses três planetas continuam na casa 12 do mapa do Brasil, trazendo morte, sofrimentos para a sociedade, né? E, infelizmente, também transações e negociatas ocultas, que não estão sendo muito claras para a sociedade, e negociatas que visam interesses políticos, beneficiam parcerias internacionais e afetam diretamente a nossa economia e parcerias que não têm um real interesse pela democracia ou em favorecer o país. Isso está ocorrendo de uma maneira que nós não temos ainda muito conhecimento, tá? Mas infelizmente é um assunto bastante sério. A lua nova acontece na oitava casa do mapa do Brasil, né? E faz aspectos fluentes com o Sol e com Mercúrio natais, e um trígono com essa conjunção dos três planetas que eu citei acima. Isso a lua nova. Agora, o ativador de muitos acontecimentos ao longo desse mês e até novembro, mais ou menos, é o planeta Marte, que está transitando em Áries nesse momento, em movimento retrógrado, e vai fazer nesse tempo a segunda quadratura com Saturno, Plutão e Júpiter. Então nós poderemos assistir aí nós já estamos assistindo eventos climáticos extremos nas últimas semanas, né? Que tem relação com isso, que Marte é um planeta quente, seco, ígneo, regente do signo de Áries. A gente atribui a Marte a força do guerreiro, né? Uma iniciativa de guerra, de competição. E ainda podem ocorrer outros problemas geológicos, abalos sísmicos e também, infelizmente, aumento da violência, não apenas no Brasil, mas nos Estados Unidos, na Europa, em alguns locais, algumas regiões mais localizadas, né? E Marte, em quadratura com essa tríplice conjunção de Júpiter, Saturno e Plutão, vai acirrar conflitos por disputas de território. Tá? Muito, muito. Haverá reações coletivas e individuais pela defesa de terras indígenas, da natureza, de regiões da natureza que vem sendo devastada, e também pela defesa do nosso patrimônio. Porque Marte tem a ver com defesa de território,
né? E em quadratura é uma briga aí mesmo pela defesa, seja do espaço individual ou coletivo. Bom, a pandemia continua em curso e há uma tendência de novas altas de contágio, tá? Os testes com vacinas continuam em andamento, mas ainda temos muitas incertezas, porque a ciência requer estudos, testes e, infelizmente, há um negacionismo que pode comprometer muito mais seriamente a situação sanitária do nosso país, tá? E ainda devido à oposição de Netuno em trânsito com o Sol e Mercúrio natais do país, isso vem causando torpor, ilusões no psiquismo social, né? Um negacionismo que representa uma fuga da realidade num momento tão sério como esse que nós passamos, que nós precisamos nos proteger de uma doença mundial, e enfim, então esse negacionismo é muito sério, é como se fosse uma fuga da realidade que vai comprometendo cada vez mais a situação sanitária e de saúde coletiva, né? O Sol do país, nesse momento da lunação e pelos aspectos que eu já citei, ele está muito bem aspectado, né? Fazendo trígono aí com Júpiter, Saturno e Plutão. E as quadraturas de Marte em trânsito pelo signo de Áries também vem trazendo um movimento de muitas mudanças no cenário político, tá? Na economia, o governo está pretendendo ampliar, né, os programas já existentes, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida. Um interesse ainda meio populista, né? Deseja fazer obras de infraestrutura, mas se depara ou alega a falta de dinheiro, porque há outros interesses políticos. Então, vai haver muitas tentativas do governo aumentar a receita, aumentando impostos, criando novos impostos, privatizar empresas, entre outras medidas que afetam a sociedade. Mais cortes de verbas para a educação, para a saúde e programas sociais. No orçamento da ciência e da tecnologia e meio ambiente, né? Que justamente num período em que precisamos de dinheiro para a ciência, para desenvolver vacinas, pesquisas, se corta verbas do orçamento para ciência e tecnologia. E o salário mínimo, pelo que a gente tem ouvido, parece que o governo pretende congelar. Ou seja, é um quadro que não beneficia muito a sociedade, tá? Houve aí um interesse em aumentar os investimentos na área militar, a gente tem assistido isso, no armamento, né? Liberar subsídios, liberar a indústria de armas de impostos. E porque nos delírios presidenciais, combater, mesmo que os inimigos sejam imaginários, criação da cabeça dele, é o mais importante. Então, precisa investir na área militar e tudo mais, depreciando, né, em detrimento do social. O ambiente político, então, vai estar assim, fervendo, quente, tenso, e qualquer uma dessas alternativas econômicas aí vai gerar resistência, seja na sociedade, no Congresso, no mercado financeiro. Então, infelizmente, nós ainda assistiremos aí muita beligerância e muita luta. A queda razoavelmente grande do PIB no primeiro semestre, já foi um abalo considerável, né? E com a redução do auxílio emergencial, que se pretende reduzir pela metade até o final do ano, enquanto preços de alimentos básicos disparam para cima. Então é um cenário que nós não precisamos assim fazer muito esforço para saber quais serão as consequências. Que em 2021 elas vão estar muito evidentes, com o aumento de pessoas sem moradia, pessoas se organizando em ocupações e edifícios, terrenos abandonados, em condições precárias de saneamento, né? O aumento da fome, de doenças e uma profunda sensação de desproteção da sociedade
pode gerar aí saques em supermercados, veículos que transportam alimentos, aumento de roubos, de furtos e um adoecimento psíquico cada vez maior da sociedade. Nos meios de comunicação, nós assistimos aí todos os dias, né? Muito sensacionalismo mostrando crimes horríveis de todos os tipos, buscas e apreensões. E a mídia, de certo modo, ela colabora já há décadas para a criação desse estado desigual, de estado de força policial no país, tá? Com esses programas diários cheios de escândalos, de atrocidades, e com a virada política que nós tivemos nos últimos 2 anos, de certa forma, isso vem favorecendo a retroalimentação da violência, tá? A quantidade de homicídios praticados pela polícia cresceu assim vertiginosamente. Nós assistimos frequentemente notícias sobre investigações contra a corrupção na compra de remédios, de aparelhos respiratórios para a pandemia, corrupção na construção de hospitais de campanha, roubo e desvio de auxílio emergencial. O número de mortes pela Covid-19 vem instalando uma situação assim assustadora no país, né? E ao mesmo tempo vem sendo negligenciado e minimizado pelo governo. Entra na mesma questão do negacionismo muito perigoso. A tríplice conjunção aí de Júpiter, Saturno e Plutão faz um trígono com Sol e Mercúrio do Brasil, como eu já disse antes, né? O mapa da independência do Brasil. Então, ao mesmo tempo que Mercúrio é associado à mentalidade da sociedade e comunicação, e que isso está mexendo bastante com a psique do brasileiro, o fato de estar na casa 8 também representa notícias sobre mortes e roubos, né? Que infelizmente tendem a aumentar à medida que a situação econômica piora pelo desemprego, pela recessão, pelas falências empresariais e pela falta de um planejamento econômico que vise o bem-estar da sociedade. Desde o início do seu mandato, o presidente vem criando assim muitos conflitos com jornalistas, vem agredindo jornalistas inclusive, né? Mas atualmente isso já avançou mais para censura e processos contra jornalistas se baseando pela Lei de Segurança Nacional, que é uma coisa, enfim, é algo antigo, né, que o governo tenta ressuscitar. Então, vem processos com base nessa Lei de Segurança Nacional aos profissionais da mídia que veiculam notícias que expõem os desmandos e negociatas da equipe governamental. Um exemplo recente é a censura de 11 artigos do jornalista Luiz Nassif sobre o banco BTG e o pagamento de indenizações, né? Então, assim, quando a ética indica que o governo deveria investigar se as denúncias procedem e esclarecê-las. Não, censurou. Porque não mostrando é como se não tivesse ocorrendo. Então, faz parte desse negacionismo perigoso. Outros jornalistas vêm sendo ameaçados, né, processados, e tudo isso desgasta muito o profissional, ocupa muito tempo e tira o foco da corrupção, que vem sendo praticada a passos largos e gerando cada vez mais desigualdade. Infelizmente, é o cenário, é a situação do nosso país. Essa tríplice conjunção está ocorrendo na casa 12 do mapa do país, que se a gente contar a 10ª casa, é a casa do Poder Executivo, né? Representa o presidente, e a casa 12 seria a 3ª casa, o que representando aí a imprensa, né? A comunicação do governo. E a relação do governo com a mídia em geral. Então, no momento, parece que o clima está favorável para o governo e que assim, que tá quase tudo dominado, tá? Mas 2021 nós poderemos aí assistir um momento mais crítico, tá?
Os motivos não precisamos buscar muito longe os motivos, né? A gente já descreveu isso acima. Então, assim, é difícil entender qual que é o propósito de gerar todo esse caos, a um delírio insano que nos leva cada vez a uma maior subserviência de países estrangeiros, enquanto nós poderíamos ser uma potência com a Petrobras, com o pré-sal e com outros programas que vinham sendo desenvolvidos. Enfim, é uma situação bastante delicada que nós vivemos no Brasil e que vem nos afetando bastante. A Casa 12, ela também é referente a presídios e hospitais. Então, assim, nós começaremos a assistir muitas injustiças, ataques e falta de estrutura nessas instituições. A gente já tem visto corrupção em hospitais de campanha, falta de estrutura total em alguns hospitais da periferia do Brasil e, enfim, isso tudo continuará acontecendo, né, tendo muita dificuldade de atender a população e de suprir os atendimentos em saúde. Enfim, a lua nova em Virgem pede ações concretas, planejadas, detalhadas e criteriosas, principalmente pela saúde e pela organização do país. O que nos resta fazer é vibrar pela cura do nosso país, cuidar da nossa saúde, nos proteger, não negar a pandemia. A pandemia é algo que está afetando o mundo todo, como já pelo próprio nome, pandemia. Então, nós temos que nos proteger, nós temos que exigir políticas que beneficiem a sociedade, tanto na saúde quanto no transporte público e tudo que expõe a sociedade. Nós precisamos reivindicar e defender o nosso espaço. É uma grande dica desse mês, com esses aspectos de Marte, que nos incita a defender um pouco mais o nosso espaço, não permitir invasões e ataques indevidos. Eu espero que isso reverbere para o país, que os políticos pensem na ética e nessa necessidade de preservar o nosso patrimônio, tanto natural quanto industrial, e que hajam em benefício do nosso futuro. Bom, eu agradeço a atenção de vocês. Continuem seguindo o canal. Acessem também o blog olharestrelas.wordpress.com, onde eu estou publicando a série Corpo e Astrologia. E continuem comigo, aprendam com a astrologia, que ela pode ser muito útil no nosso cotidiano, na nossa vida. Muito obrigada e até o próximo vídeo.